Departamento de Biologia Estrutural e Funcional no setor de Fisiologia aqui do IB. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Unesp, com mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Obstetrícia e Mastologia da Faculdade de Medicina da Unesp. E hoje ela irá ministrar a palestra intitulada Pense como rato, como avaliar o comportamento de roedores. Bom, gente, boa tarde. Quem não me conhece, como já foi apresentado, Ana, sou professora do setor de Fisiologia, aqui no Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, sobre como ocorre a avaliação do comportamento de roedores e qual a relevância disso dentro do contexto também da biologia do desenvolvimento, tá? Você pode só apagar a luz aqui na frente? Aí, tá ótimo, tá? Eu sou docente aqui, do Instituto de Biociências, do setor de Fisiologia, mas eu também oriento alunos pelo programa de pós-graduação em Fisiologia do Instituto de Biociências lá da USP, em São Paulo, tá? E aqui na Fisiologia também eu sou responsável pelo laboratório de reprodução e metabolismo. Então eu também desenvolvo uma série de trabalhos ali dentro da linha de pesquisa do Biologia de Desenvolvimento, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o nosso laboratório, antes da gente entrar ali exatamente no nosso ponto, para vocês conhecerem um pouquinho melhor o que a gente faz, e como a gente aplica tudo isso que eu vou falar hoje para vocês na nossa pesquisa. Então, basicamente, o nosso laboratório atua em 3 grandes grupos de pesquisa do CITP, tá? O Reprodução e Metabolismo, que é a linha de pesquisa aqui do Instituto de Biociências, da Unesp do Botucatu. A linha de pesquisa em Fisiologia Integrativa, que é a qual eu faço parte pelo programa de pós-graduação lá de Fisiologia da USP. E eu também tenho uma colaboração bem forte com o pessoal da Universidade Estadual de Londrina, principalmente na linha do efeito de diferentes fármacos ali, com relação ao comportamento materno de ratos, tá? Então, o principal foco de estudo do nosso grupo de pesquisa são justamente o efeito de diferentes manipulações no organismo materno, sejam essas manipulações metabólicas, nutricionais ou farmacológicas, que são as 3 grandes linhas que a gente trabalha, e a repercussão para mães e para os seus descendentes. Nossos principais focos são as repercussões do metabolismo, repercussões do comportamento, que é onde a gente vai focar hoje, e regulação da ingestão alimentar em modelos experimentais que envolvem basicamente roedores, no nosso caso rato, tá? Então esse é o principal foco ali da nossa pesquisa. E aí um pouquinho sobre o nosso... O Laboratório de Reprodução e Metabolismo está localizado no setor de Fisiologia do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. O laboratório é coordenado pela professora Ana Kiss e sua equipe é formada por alunos de diferentes cursos de graduação da Unesp e alunos de pós-graduação vinculados ao programa de pós-graduação em Fisiologia Geral do Instituto de Biociências da USP. Nosso principal interesse de pesquisa é o estudo dos efeitos de diferentes manipulações no organismo materno, sejam elas metabólicas, nutricionais e farmacológicas, e suas repercussões para as mães e seus descendentes, com foco no metabolismo, comportamento e regulação da ingestão alimentar em modelos experimentais de roedores. Para atingir nossos objetivos, empregamos uma série de técnicas, como modelos experimentais de diabetes, testes de tolerância à glicose, cirurgias de estereotaxia e castração, infusão central aguda e crônica de diferentes hormônios, perfusão e coleta de tecidos, avaliação da preferência e ingestão alimentar, dosagens hormonais e a avaliação de diversos tipos de comportamento, como, por exemplo, o comportamento materno e sexual. Caso você tenha interesse em saber mais sobre nossas atividades, entre em contato conosco. Pessoal, então só para vocês conhecerem um pouquinho, quem quiser conhecer, tem um laboratório, depois pessoalmente, abrindo, entender um pouquinho melhor o que a gente faz. Essa é a nossa equipe, tá? Hoje em dia a gente tem a Carla trabalhando com a gente, como pós-doc, a Marina, que é uma egressa do laboratório, mas continua como pesquisadora colaboradora, as meninas que acabaram de terminar o TCC, a Carla e a Helena, da Biomed, e a Carol e a Mariana, da Bio, que estão ali fazendo a iniciação científica e o TCC também, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, depois eu estou à disposição. E
como eu falei, um dos principais focos de pesquisa no nosso laboratório é o estudo do comportamento de roedores. E por que é relevante estudar o comportamento de roedores? Principalmente dentro do contexto da biologia, do desenvolvimento, qual que é a relevância de eu avaliar esse comportamento, né? Porque muitas vezes as manipulações que a gente faz no organismo materno, né, para tentar ver o efeito ali que pode ter na prole, elas não são evidentes logo ao nascimento, né? Podem ter repercussões a longo prazo. E essas repercussões a longo prazo, muitas vezes podem envolver alterações, né, comprometimentos que aconteceram no sistema nervoso central desses animais e que eu preciso de um desafio, eu preciso de um teste para conseguir entender como que essa alteração se deu, né, e qual é a repercussão dela. Então, os testes comportamentais, eu tenho vários tipos, a gente vai falar de alguns hoje, eles ajudam a gente a entender como que esse organismo materno alterado pode ter contribuído para uma alteração do descendente, que eu só vou ver muitas vezes lá na vida adulta dele. Tá? Então, a análise do comportamento é uma ferramenta importante para a gente conseguir entender essas repercussões dos descendentes. E aí, interessante, né, a gente sempre pensar, a gente foca, né, aqui, principalmente com roedores, em pesquisas de laboratório. E eu tenho prós e contras, né, em fazer pesquisas com animais selvagens ali na natureza, observando a biologia desse animal, ou trazer esse animal ali, fazer uma pesquisa com um animal dentro do laboratório, até com um roedor ali, de uma linhagem conhecida direitinho, como é o que a gente faz no nosso laboratório, né? E é importante a gente pensar, né, que por mais que possa ser o ideal você tentar entender um pouco sobre a biologia do animal ali no ambiente dele, você tem várias vantagens de trazer ele para o laboratório. Tudo tem prós e contras, né? Por um lado, aqui eu consigo entender melhor sobre como o animal funcionaria, né, numa situação natural, mas eu controlo menos variáveis, então também tem uma variabilidade para dar. Aqui eu controlo mais variáveis, mas eu tenho um ambiente muito longe do natural, então são prós e contras ali. E por que independente, né, de como a gente trabalha, mas eu só trabalho com rato de laboratório, né, por que é interessante, por que seria interessante eu pensar nisso? Porque tudo que a gente tenta fazer no animal de laboratório, a gente tem que pensar como esse animal funcionaria numa situação natural, né? Por quê? Porque eu consegui desafiar esse animal, saber o que é confortável para ele, saber o que pode levar uma ansiedade para ele, até para poder bolar um teste comportamental, eu preciso entender muito da biologia dele no ambiente natural. Como que é a biologia dessa espécie? Para aí sim eu conseguir primeiro propor, né, um ambiente o mais próximo possível, lógico que eu não vou conseguir, né, representar ali 100% ambiente natural, mas eu dar algumas ferramentas próximas ao natural para conseguir, né, manter esse animal, primeiro, com seu bem-estar garantido e também para que eu consiga elaborar ali todos os testes, tudo que eu preciso pensar. Então, pensar ali no ambiente natural e no ambiente de laboratório ajuda bastante a gente conseguir, né, avaliar o comportamento desses roedores. E é a partir disso que muitos dos testes comportamentais são elaborados. Tá? E aí o que eu trouxe até para o título da palestra, que eu acho que é justamente uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente avalia comportamento de roedor, é que a gente precisa propor o teste que seja um desafio para aquela espécie que a gente está avaliando, né? Não adianta a gente pensar na nossa espécie, o que é aversivo para nós, o que é confortável para nós, o que é legal para nós, o que causa ansiedade para nós, o que é um teste de memória para nós, né? Porque isso não vai se replicar muitas vezes com o roedor. Então a gente precisa entender como que se dá, né, esse processamento de informações dentro do sistema nervoso central desses animais para justamente você propor um desafio à altura daquela espécie, tá? Então a gente precisa tirar um pouquinho, né, do nosso viés como ser humano e tentar realmente ver do ponto de vista daquele animal como que ele vai funcionar para eu propor um teste que seja fiel à biologia daquela espécie. Estou falando aqui do roedor, mas isso vale para qualquer espécie que a gente estiver falando. Quem trabalha com zebrafish, né, outras espécies de peixe e por aí vai. Tá? A gente tem que sempre entender o que é um desafio para aquela espécie, o que é confortável, o que é aversivo, para aí sim eu propor um desafio à altura. Inclusive para testes de memória, aprendizagem, como que se dá essa aprendizagem naquela espécie, qual a capacidade de retenção de informação, tudo isso para a gente conseguir fazer um desafio à altura. Tá? Então a gente sempre tem que tentar pensar, se colocar no ponto de vista do animal que a gente está estudando para conseguir fazer essa avaliação.
E aí, para quem quiser, tem um linkzinho aqui, né, que fala um pouquinho sobre a história do rato de laboratório, como que ele foi desenvolvido, quais foram os primeiros, de onde veio a ideia de usar ratos, quais foram os primeiros pesquisadores que usaram o rato, já que ele é um dos grandes modelos experimentais utilizados, né, hoje em dia, e ele vai ser o foco ali da nossa apresentação, né? Então a gente vai falar basicamente do comportamento dos roedores. Tudo bem? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas técnicas que a gente usa para avaliar o comportamento desses animais, tá? Todas as técnicas que eu vou mostrar, tem alguns videozinhos, depois, né, tem um site que vende esses laboratórios, que faz esses videozinhos tudo, que é o Maze Engineers. Quem quiser explorar mais, tem vídeos a mais, tem outros comportamentos. Aí é só vocês jogarem no Google Maze Engineers que vocês vão ter acesso a todo esse material que está disponível, tá? E aí eu acho que fica mais fácil de mostrar. Então, eu estou indo do mais básico, do mais amplo, para o mais restritivo. E quando a gente estuda comportamento de roedores, é esse raciocínio que a gente tem que fazer também. Eu vou do teste que menos interfere, menos mexe com o animal, para o teste que vai exigir mais do animal, às vezes vai induzir maior ansiedade, maior, né, aversão àquele animal, vai impactar um pouquinho mais a zona de conforto dele. Então, eu sempre vou para o teste mais tranquilo e vou indo apertando ali para os testes que podem exigir um pouquinho mais, tá? Então, de maneira geral, assim, apesar, né, de que alguns têm um paralelo, eu vou falando do mais amplo para o mais restritivo, tá? Então, um dos testes básicos que a gente faz bastante, aliás, praticamente para você fazer qualquer um outro teste, você precisa fazer esse teste, mesmo, mas já tem trabalho publicado com o que eu faço com o campo aberto. Não tem problema, porque o campo aberto é uma peça-chave, ele te diz sobre a integridade do seu animal, a integridade motora, a integridade exploratória. Então, a partir do momento que o campo aberto está ok, eu posso colocar esse animal no outro teste. Por exemplo, eu quero fazer um estudo sobre memória. Por que eu preciso fazer um campo aberto antes? De que adianta você estudar memória, como o animal vai fugir do labirinto e tudo mais, se ele está com a capacidade motora comprometida? Você não vai estar tendo um prejuízo de memória, você vai estar vendo que ele não se mexe porque é prejuízo motor, né? Então, às vezes, a gente pensa num teste elaborado lá na frente, mas a gente precisa de outros para fazer algumas presunções para a gente chegar naquele mais elaborado que a gente quer fazer, né? Campo aberto clássico tem quadrado também, o vídeo que eu vou mostrar é do campo quadrado. Mas você tem variações ali, a maioria são circulares. É um campo dividido com diferentes arenas ali, que eu vou basicamente quantificar como que o animal explora essa arena, né? Ou seja, quantas vezes ele anda ali, quantos quadrantes ele anda, quantas vezes ele tem aquele comportamento de explorar, em que ele dá aquela levantadinha ali, né? Fica nas duas patas e volta e tudo mais. É importante a gente ressaltar que muitos desses comportamentos, né, que a gente vai falar hoje, nesses testes, hoje em dia você tem ferramentas que fazem o rastreamento automático desses animais, né? Como o Etovision, e tem outras inclusive gratuitas, tá? Quando usar ou não, depende. Tem algumas que são boas, tem algumas que nem tanto. Tem alguns parâmetros que elas analisam muito bem, que nem quantos quadrantes ele andou aqui, não tem erro, tá? Tem outros que ele deixa a desejar, por exemplo, quantas vezes ele levantou, às vezes não pega direito, o comportamento de limpeza, né? Que é quando ele faz aquele grooming, às vezes também não. Então, depende aí, né, você tem que fazer um balanço se para a sua pesquisa vale a pena ou não você investir em uma ferramenta de análise automática. Mas cada dia elas estão melhorando, né? E a gente consegue ali ter uma variação um pouquinho mais rápida de alguns comportamentos. Então, aqui tem um vídeo, tá vendo, do Maze Engineers. Vocês podem ver depois todos eles de novo no site deles. Aqui tem um campo aberto quadrado. Então, basicamente, os animais eles tendem a explorar esse campo e você pode, né, se partir do conceito, como eu sempre falei, pensando na biologia desse animal, né? Por que o campo aberto é interessante? Porque o campo aberto é uma área, o próprio diz, aberta, né? E os animais têm aversão, roedores, ratos, né, numa situação natural, eles vivem em tocas, né? Vivem ali quietinhos, então eles não gostam do ambiente aberto. Por isso que eles tendem até ficar circulando mais a periferia desse campo do que o centro, né? Então a gente fala, quanto mais esse animal gosta de explorar, mais para o centro ele vai. Tanto que se eu dou um ansiogênico para esse animal, olha, ele explora um pouquinho menos, fica mais na beirada. Se eu dou uma droga ansiolítica, eu vou ver ele indo mais para o centro desse labirinto, ele ousando mais, né? E aqui tem até, né, algum trabalho ali mimetizando, né, esses dados da literatura, mostrando o efeito de ansiogênicos e de ansiolíticos
enquanto ele explora a periferia, enquanto ele explora o centro. Tá? Então, é um labirinto-chave ali para praticamente qualquer outra avaliação comportamental que você vai fazer nesses animais. Tá? E sempre pensando no que é aversivo para a espécie, né, e como eu vou conseguir quantificar. No caso do roedor, tem duas coisas no labirinto, no campo aberto que é aversivo. Ele é um ambiente amplo, ele já não gosta disso, ele gosta de um lugarzinho onde ele pode explorar, ficar quietinho. Um ambiente claro, porque ratos, roedores em geral, eles são animais noturnos. Então, no ambiente claro, eles se sentem desconfortáveis e tendem a procurar um abrigo. Tá? E é justamente isso que eu quero forçar. Eu quero tirar ele um pouquinho da zona do conforto para ver como que ele vai ficar. Tá? Então, eu preciso entender a biologia da espécie para conseguir entender o que eu estou medindo naquele teste. Tudo bem? E aí, eu tenho outros testes para explorar parâmetros específicos. Por exemplo, né, o campo aberto faz aquela avaliação geral do animal, depois eu posso fazer um teste específico para estudar a ansiedade, por exemplo. A ansiedade, eu tenho alguns labirintos, tá, que exploram a ansiedade, mas o clássico é o labirinto em cruz elevada. Tá? Como o próprio nome diz, né, esse labirinto tem uma cruz de tamanho igual, que tem 2 braços abertos e 2 braços fechados. Novamente, eu vou explorar o conceito de que esse animal ele tende a gostar de ambientes escuros e mais fechadinhos, em contrapartida a ambientes claros e abertos. Então, os braços abertos são aversivos para esse animal, os braços fechados são mais confortáveis. Tá? Mas a gente precisa pensar que ao mesmo tempo que o rato ele tem essa prevalência, né, essa preferência por ambientes fechados e escurinhos, ele também é uma espécie muito curiosa. Ele gosta de explorar, mas ele tem que justamente dosar essa exploração. Ele não pode nem se expor demais, nem se expor de menos. Porque se ele nunca sair da toca, ele não vai encontrar alimento, ele não vai encontrar possíveis parceiros sexuais, não vai reproduzir, não vai se alimentar. Então ele tem que conseguir ousar um pouco, faz parte da biologia dessa espécie, ousar um pouco, explorar o ambiente. Mas não demais, a ponto de que eu fique ali transitando durante o dia, seja uma presa fácil para possíveis predadores e tudo mais, tá? Então, ele tem esse instinto de explorar, de curiosidade, mas ele também tem o instinto de se resguardar. E ele fica se alternando entre esses dois. E justamente, muitas vezes, o nosso tratamento, ele pode fazer com que esse animal explore mais ou explore menos. Alguma coisa que eu fiz com a mãe daquele roedor e tudo mais, pode fazer com que ele fique mais ousado e mais suscetível, se fosse no ambiente natural, à predação e tudo mais, então não é necessariamente uma coisa boa, ou muito mais resguardado, que também não é bom, porque ele vai sair menos para comer, vai ter menos oportunidades reprodutivas e por aí vai. Tá? E aí a gente pode inferir o que pode estar acontecendo a partir daí. Como que funciona então o labirinto em cruz elevada? Né? Como eu falei, é um dos que a gente usa para avaliar a ansiedade, não é o único, a gente vai ver outro. Tá? Basicamente eu tenho uma plataforma central, 2 braços abertos e 2 braços fechadinhos. Tá? Um rato controle passa 60% a 70% do tempo nos fechados e o restante do tempo, 25% a 30% nos abertos. Tá? Qualquer coisa muito diferente disso, eu já tenho um efeito ansiolítico ansiogênico. Então, basicamente, eu deixo ele por 5 minutinhos, esqueci de falar, mas o campo aberto também é 5 minutinhos, tá? São testes rapidinhos. Eu quantifico quantas vezes ele entrou e quanto tempo ele passou nos braços fechados e abertos. Tá? E a partir disso daí, eu consigo comparar tratados e controles para ver o que pode estar acontecendo. Tá? Então, normalmente você tem uma distribuição, né, no controle mais ou menos assim, né? Eles passam 2/3 a 3/4 do tempo no braço fechado e um pouquinho ali no aberto. Se eu der alguma droga ansiolítica, eu posso ver diferença nenhuma. Tá? E não preciso nem dar uma droga, se às vezes eu pego um período da vida diferente daquele animal, por exemplo, ratas prenhes, ratas em lactação, elas perdem a ansiedade completamente, elas pulam ali no braço aberto do labirinto em cruz elevada. Tá? Então depende ali da fase da vida. Filhotes também não conhecem limites, eles pulam ali da beirada do labirinto em cruz elevada. Tá? E aí a gente tem uma alternativa, né, para o labirinto em cruz elevada, que é o labirinto zero. Né? Porque o que acontece? Alguns pesquisadores criticam o labirinto em cruz elevada, mas assim, essa crítica não desmerece os trabalhos nem nada, é uma coisa que alguns pesquisadores pensaram que pode estar atrapalhando em algumas situações. Queira ou não queira, o labirinto em cruz elevada ele não encurte uma escolha só entre claro e escuro.
ele encurte uma escolha entre eu vou para a direita, eu vou para a esquerda ou eu vou para frente, ou seja, eu preciso tomar uma decisão, né? Então, o labirinto zero, ele tira essa decisão, ou eu volto para trás ou eu vou para frente, ou eu vou para o escuro ou eu vou para o claro, né? É uma decisão a menos, digamos assim, tá? Então, tem alguns trabalhos também publicados com o labirinto zero. Os dois são amplamente aceitos como medida para ansiedade, tá? Como que esse labirinto zero funciona? Justamente, né, ele se provém da aversão dos roedores, como eu falei, de ambientes claros e abertos, né? Então, ele também tem duas paredes fechadas, duas pistas abertas, né? E os animais, eles vão se resguardar mais dessas pistas abertas, pelas questões que a gente já colocou, e vão preferir, a maior parte do tempo, os ambientes fechados ali, mais escuros, mais protegidos, né? Por conta da biologia da espécie mesmo, de ter hábitos noturnos, ser uma espécie que sofre predação de outros animais, por isso ambientes abertos e claros não são uma boa ideia para eles passarem a maior parte do tempo. E aí vem a questão da escolha, né, que eu estava falando, né, que necessariamente o labirinto em cruz elevado acaba encurtindo uma escolha, e o labirinto em zero, ele não leva essa escolha em consideração. Tá? E aí o animal ele só pode escolher em seguir para um lugar, né, diferente ou voltar para onde ele está. Tá? Então você não tem ali, né, uma escolha a mais igual você tem no caso do labirinto em cruz elevado. Aí aqui tem um trabalho de 2013 que foram dadas drogas diferentes para esses animais. E ele está representando, né, o que diferentes fármacos ali podem fazer com o comportamento no labirinto zero, né, fármacos que são ansiolíticos ou ansiogênicos. E aí quando você olha ali o doidão do metilfenidato, né, sai girando no labirinto inteiro, e o controle, né? Então quando você olha esses animais ali, você vê que as drogas ansiogênicas, né, limitam a reação desse animal, né? E você tem ali as drogas ansiolíticas ou o grupo controle ali tendo uma maior exploração dessa parte. Tudo bem? E você também tem testes voltados para avaliar comportamento depressivo nesses animais, né? Ou seja, basicamente o que considera depressão nesses roedores? Falta de motivação para desempenhar diferentes tarefas, tá? Não tem o mesmo conceito que a gente pensar numa espécie com um sistema nervoso central mais complexo como a nossa, né? Neles a gente vê como motivação para desempenhar diferentes tarefas. Eu tenho algumas formas de avaliar isso. Em camundongos, a forma mais comum é o teste de suspensão pela cauda. Isso é complexo de eu fazer em roedores, em ratos, porque aí o peso é um pouquinho maior, né? Aqui nos camundongos, inclusive, eles são presos, aqui tem um ganchinho mostrando, mas é com uma fita crepe que a gente prende eles e eles ficam suspensos. Então, não tem ali um desconforto muito grande, fora o desconforto relacionado ao próprio teste, né? Em ratos, isso já seria um pouquinho inviável. Então, basicamente, o teste, né, consiste, o próprio título diz, e eu vou avaliar o que nesse teste? Basicamente, quanto tempo o animal leva para se conformar com aquela situação e quanto tempo ele tenta fugir. Quanto mais rápido ele se conformar, quer dizer que ele está menos motivado a reagir. E aí eu posso inferir que ele tem um comportamento relacionado à depressão. Tá? Então, basicamente, ele fica ali com uma fita crepe, né, preso pela cauda, e ele tenta fazer exatamente isso que está sendo representado. Ele tenta escapar daquela situação, né? E aí eu vou medir quanto tempo ele tenta escapar versus quanto tempo ele fica imóvel, né? E a latência para isso acontecer também. E aí, depois de tudo, eu avalio o grupo tratado, o grupo controle, e eu chego à conclusão aí se meu tratamento influenciou, estimulou esse comportamento aí ou não, né? Ou prejudicou. Tudo bem? Eu tenho outras formas também de avaliar a depressão, e essa serve para ratos, que é o nado forçado, tá? Esse nado forçado, ele pode ser feito com cilindro, como está mostrado aqui. Tem que ser algo comprido, que o animal não consiga encostar a ponta da cauda. Quem trabalha com rato sabe que com a cauda, né, eles têm um tamanho ali considerável. Então tem que ser algo comprido, que ele não possa nem encostar nem a caudinha ali no fundo para servir de apoio, né? E um cilindro que seja liso, que ele não consiga também se apoiar na beirada para se sustentar, tá? E você vai ver basicamente aí quanto tempo ele tenta escapar novamente ou quanto tempo ele fica imóvel, conformado com aquela situação, tá?
Então aí você tem um vídeo que mostra esse teste do nato forçado, e aqui está sendo avaliado, né, por um software, o grau de agitação, tá vendo? Que aqui ele fala que é a energia do nado, né? Então se ele está sendo muito energético, nadando de maneira energética ou menos, né? Então azul significa que ele nada bastante, tá vendo? Aí já cai o nível de energia, muda a corzinha aqui, e aí basicamente ele mede ao longo do tempo quanto que foi o nível de energia ali, dele se debatendo para tentar sair, né? Quando ele fica mais paradinho, o nível de energia cai. Quando ele tenta sair ali de forma mais energética, o nível de energia sobe. Tá? E é basicamente isso que é quantificado. Tá? E é importante, né, que os animais eles sejam submetidos a esse teste. Normalmente a gente submete o animal a um teste, a não ser que eu vá pensar em alguma coisa, somente uma vez. Por quê? Vocês estão vendo desses testes que eles partem do pressuposto de que aquele ambiente seja aversivo, novo. Se eu submeter ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele já chega, já conheço isso daqui, já estou em casa, já estou acostumado, né? Eles não vão, não precisa, daqui a pouco ele vem aqui e me tira desse tubo e que eu vou ficar aqui boiando, eu não preciso ficar me desesperando aqui, batendo e tudo mais. Então, a maioria desses testes tem validado quando eu faço uma vez. Então eu faço uma vez o campo aberto, uma vez o labirinto dos elevados, uma vez o nado forçado e por aí vai. Repetir várias vezes ao longo da vida do animal, às vezes é possível, eu quero ver tipo na infância, na vida adulta e lá na senescência. Só que você tem que levar em consideração que às vezes você precisa de um animal para cada tempo desse da mesma mãe. Porque se você usar o mesmo, ele vai ter um comportamento aprendido sobre aquele aparato. E aí eu deixo de levar em consideração essa aversividade. Outra coisa também bem legal da gente pensar são os testes de interação social, né? Esses testes de interação social, eles são bem legais, principalmente quando a gente pensa em pesquisas, algo que está bem alto hoje em dia, que são modelos experimentais de transtornos como, por exemplo, o autismo, né? A gente sabe que uma das características do autismo que a gente tenta replicar em roedores é justamente, né, essa dificuldade nas interações sociais com indivíduos da mesma espécie. E a gente tem formas de medir isso em roedores, né? Então aqui você tem um aparato que a gente também usa de forma modificada para ver preferência sexual, que é também utilizado para interação social. Basicamente, né, esse roedor você tem duas coisas que você pode fazer, né? Ou você pode medir a capacidade dele de interagir com um coleguinha, ou com um objeto inanimado, então você coloca um objeto de um lado, um coleguinha do outro, e vê qual lado da caixa ele passa mais tempo, se ele prefere ficar do lado do objeto ou do lado do coleguinha. Ou então você coloca um coleguinha que morava com ele e um coleguinha novo aqui do outro lado, e vê o que ele prefere. O que é o normal? A maioria dos roedores, numa situação natural, vai tentar chegar lá, explorar e ver o que é aquela novidade, né? Porque ele já conhece o coleguinha. Se o animal tiver algum problema ali de ansiedade, de interação social, ele vai ficar mais perto do coleguinha que ele já conhece e vai ter uma aversividade ali com relação ao coleguinha novo, tá? E eu posso fazer isso no contexto sexual também, né? Eu posso colocar ali, né, um rato teste, um rato macho aqui no caso, e ver se ele prefere interagir com um macho ou com uma fêmea em estro, né? Justamente porque o natural de um macho ali, íntegro, idade reprodutiva, seria procurar a fêmea em estro para tentar possíveis acasalamentos, né? Então, se ele não procura essa fêmea, né, se ele vai para o macho em detrimento a passar mais tempo com essa fêmea, você pode intuir que você tem alguma questão ali, né, associada ao tratamento que ele recebeu ali e tudo mais. Tudo bem? Essa é uma das formas de medir interação social. Outra, veja se ele consegue se sustentar ali durante essa rotação desse aparato. Não roda muito rápido, vocês estão vendo, né? E aí eu vou treinando, testando quanto tempo eles conseguem se manter, porque exige um pouquinho da coordenação motora. E aí eu avalio se eles caem ou quantas escorregadas eles dão, né? Porque às vezes eles escorregam e se sustentam, às vezes eles caem. Então eu vou avaliando quantas vezes isso acontece e com isso eu tenho uma indicação de como está a coordenação motora desses animais. Porque às vezes o campo aberto, por exemplo, pode pegar uma alteração motora grosseira, mas uma alteração motora fina precisa de um desafio um pouquinho melhor. E aí, por exemplo, né, tem diferentes tipos de teste, alguns eu posso colocar o animal de novo toda vez que ele cair até o final do teste, outros eu termino o teste uma vez que ele cai, tá? E eu conto a latência para isso. Isso é importante
para estudar também modelos experimentais de doenças como Alzheimer, Parkinson e tudo mais. Existir. Quando eles começam a cair, normalmente eles já perdem equilíbrio e voltam. Outra coisa que eu posso falar é a viga de equilíbrio, tá? Então, basicamente, né, é uma vigazinha. Eu tenho duas caixinhas, uma de saída, uma de entrada, tá? Um ponto de saída, né, um ponto de chegada. E eu vou olhando não só se ele cai durante esse trajeto, mas quantas escorregadinhas ele dá. Então, ele vai andando aqui, se ele der uma escorregadinha, eu ponto isso como, né, um pontinho ali, que pode influenciar, pode significar um déficit motor, tá? Então, não só se ele cai de vez, mas quantas escorregadinhas ele dá no caminho. Aí tem uma redinha também aqui. Aí tem a ponte, então você coloca ele na caixinha. Normalmente você coloca alguma coisinha para ele ir atrás, né? Porque senão ele, por que eu vou sair daqui e andar nesse palitinho lá pro outro lado, né? E aí você avalia quantas escorregadinhas ele dá, ou, né, se ele escorregou de vez e chegou a cair. Tá? E aí com isso você consegue ter uma boa quantificação ali, né, de como está essa coordenação motora desse animal. Tudo bem? E aí, como eu falei, a gente está indo do mais abrangente para os que exigem mais desse animal, exigem às vezes mais dias de testes consecutivos e tudo mais, tá? Um dos motivos que eu tenho para testar o animal mais de uma vez são os testes de memória e aprendizado, mas eles são desenhados para isso justamente, né? Então eu avalio uma coisa numa primeira exposição e a exposição contínua ali, eu consigo inferir outros dados com relação a essa memória e essa aprendizagem. Então, o teste mais basiquinho que eu tenho, que é muito usado para camundongo também, né? Aliás, tudo que eu estou falando aqui, a maioria dos labirintos tem para camundongo e tem para rato. O camundongo, ele tem um leque de comportamentos um pouco mais limitado que do rato. Então, às vezes, não é tudo que você vê por aí que você vai conseguir ajustar muito bem para camundongo, tá? Tem alguns comportamentos que o camundongo não vai ser um bom modelo justamente porque ele tem uma limitação quando eu comparo com o rato, tá? O teste de reconhecimento de objetos é um bom teste utilizado para ambos. Então, basicamente, o que eu faço? Eu exponho esse animal a 2 objetos conhecidos, tá? Deixo ele lá, deixo 10 minutos, pode ser 5 minutos aqui, deixo 1 hora ele na caixinha moradia, trago ele de volta e eu troquei um dos objetos. Qual que é o esperado? Ele é um animal curioso, então ele tem que passar mais tempo com o objeto novo do que com o objeto que ele já explorou. Se ele tiver algum prejuízo, alguma coisa, ele pode passar um tempo discrepante ali, né, com o objeto já conhecido. Então, é um teste bem básico, tá? Bem rápido. E assim, né, também eu consigo informações mais básicas com relação a ele. Então, se eu quero explorar a memória, aprendizado, um conceito mais abrangente, eu preciso passar para coisas mais complexas, né? Como, por exemplo, o labirinto radial de 8 braços, tá? Esses labirintos que eu estou falando, gente, radial de 8 braços, o Barnes que eu vou falar e o Morris também, eles estão disponíveis em outras estruturas como o campo aberto, o labirinto em cruz elevado, o Rota-Rod, lá no CETOX, no laboratório ali de estudos comportamentais que fica lá no fundo do CETOX, que muitos docentes usam em colaboração ali, tá? Então lá ele tem toda a estrutura de salas individuais com vários tipos de aparato de comportamento, câmeras no teto que permite com que eu filme sem estar na sala, eu consigo sair da sala, deixar o animal lá bonitinho, fazendo comportamento, tá? Então é importante vocês saberem que a gente tem essa estrutura dentro do nosso instituto, tá? A gente utiliza bastante ali quando a gente está fazendo experimento com comportamento. E aí tem o labirinto radial. Então, basicamente, né, como o próprio nome diz, é um labirinto radial de 8 braços, é o mais comum, tem labirintos com mais braços, tá? E ele consiste, né, muitas das formas de utilizar é colocar petiscos nas pontas desses braços e o animal tem que lembrar em qual braço ele já entrou para resgatar o petisco e qual braço ele ainda tem que entrar para explorar, tá? E eu posso usar de N maneiras diferentes. Aqui ele vai mostrar algumas delas. Então aqui ele tem um labirintozinho
representado. Aí, basicamente, tá vendo? Eu coloco algumas iscas em alguns braços, ele vai voltar para o centro. E ele tem que lembrar, basicamente, por exemplo, eu coloco um dia as iscas nesses braços. Deixo ele descansar uma semana, boto ele de novo e vejo se ele lembra aonde ele achou a comida da última vez. Tá? Ou no mesmo dia, eu coloco isca em todos os braços e vejo se ele visita um por um ou se ele faz erros, ou seja, ele volta num braço que ele já foi. Então, eu tenho várias formas. Eu posso lidar com memória a longo prazo e memória de trabalho, que essa seria a memória de trabalho, né? Eu estou lembrando, enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu estou lembrando o que eu já fiz. Né? Então, você pode usar de diferentes formas isso daí. Eu posso usar também fechando um braço depois que ele escolheu esse já, tirando essa escolha. Tem N maneiras ali de eu conseguir trabalhar. Tá? Eu posso trabalhar, então, retenção, né, e memória de trabalho. E cada vez que ele vai no braço que ele já foi, eu considero que ele cometeu um erro. Né? Ó, tá vendo? Aqui, ó, eu posso fazer de forma repetida, porque aí eu espero que com o tempo ele fique cada vez melhor nisso. E aí eu posso tentar imaginar se o grupo controle ou tratado, qual que conseguiu aprender mais rápido. Então, todo dia eu vou lá e coloco nesses 4 lugarzinhos o snack. Quanto tempo demora para ele ir direto só nesses 4, um depois do outro? Com relação à mãe que eu tratei com alguma coisa ou com relação à mãe controle, o filhote da mãe controle? E aí tem vários tipos de erros que ele pode cometer, de memória de referência e tudo mais. E normalmente onde eu coloco esses labirintos de memória e aprendizagem, na sala eu coloco alguns objetos, né, nas 4 paredes para eles conseguirem se orientar. Né? Então, como que ele sabe que ele já foi nesse braço e não foi nesse? Porque aqui eu boto um vaso de flor, aqui eu boto um quadro, aqui eu boto alguma outra coisa diferente e por aí vai. Porque ele consegue falar, não, é pro lado do quadro, tem um snack, pro lado dali e tudo mais. Então, a gente sempre coloca pontos de referência, senão eu não vou ter memória com relação a que o labirinto é todo igual, né? Então, ele precisa desses pontos de referência. Tá? E aí eu posso variar para ver um monte de coisa. Então, essa é uma das possibilidades. É um teste relativamente tranquilo, tá? Só que qual que é o problema desse teste? Vai da boa vontade do animal querer o snack. A gente já fez muitas vezes e deu errado porque o bicho não quer buscar. Né? Tem gente que faz com ração, deixando o animal de jejum, mas é difícil você motivar um animal para ele estar com tanta fome assim, deixar um jejum tão prolongado que ele vai explorar o labirinto por conta disso. Então, esse labirinto radial é interessante, muita gente usa com sucesso. O nosso histórico não foi muito bom, justamente porque a gente achou, tem rato que vai lá, tem rato que vai, tá bom, vou pegar esse vídeo. Aí eu vou pegar, ele sabe onde está e ele vai indo assim, nessa velocidade ali, explorar o labirinto. Aí quando você vai avaliar o dado, você fica com uma discrepância tão grande que você não consegue chegar a uma condição se o controle ou tratado é diferente. Né? Então, também tem prós e contras aí. E você tem alternativas, né? Por exemplo, o labirinto em Y. O labirinto em Y é legal porque eu posso usar até em zebrafish, inclusive até insetos tem labirinto em Y para abelha e tudo mais, tá? Que é um labirinto mais simples, que ele mede alternância espontânea. O que é essa alternância espontânea? Então eu tenho 3 braços, eu coloco ele num dos braços para começar. O que você espera que o animal faça? Ele explore do A, ele sai e vai para o C ou para o B, certo? Que ele tem que ir para um lugar que ele não está. Se ele já foi para o B, você espera que ele saia do B e vai para o C. Ele não volte para o A, que foi o último que ele foi. E assim, consequentemente, você espera que ele explora A, B, C, A, B, C, ou A, C, B, A, C, B, e por aí vai. Toda vez que ele foi para o A, foi para o B, voltou para o A, ele comete um erro de alternância, tá? É basicamente isso. E aí, eu posso quantificar esses erros de alternância e posso inferir ali um problema na memória, tá vendo? Você espera que ele faça ali, né, essa alternância. Se tem 3 letras diferentes, a alternância foi feita com sucesso. Se tem letras iguais aqui, CBC, por exemplo, ele cometeu um erro de alternância. Tudo bem? E aí eu quantifico isso daqui e lá na frente eu vejo qual o impacto para a minha pesquisa. E aí a gente vai para outros labirintos, por exemplo, o labirinto de Barnes. Esse labirinto de Barnes, ele já tem uma questão ali com relação ao radial, que ele é um ambiente igual ao campo aberto, extremamente aberto, iluminado, e a gente até coloca a luz um pouquinho mais forte no de Barnes de propósito para ser um ambiente aversivo para esse animal. É um aparato que não tem beirada, né, como se fosse uma mesa com os buraquinhos ali em volta, justamente para ser algo bem aversivo para ele. E ele tem que procurar uma saída.
Um desses buraquinhos tem uma caixinha que serve de abrigo, os outros são abertos. Então ele tem que ir até o buraquinho, explorar o buraquinho, olhar ali se há saída, não é? Ele sai e procura novos, tá? É um ambiente mais aversivo que o labirinto radial de 8 braços, então ele sai um pouquinho melhor, motiva um pouquinho mais o animal para conseguir sair dessa situação. Então, basicamente, também ó, a gente coloca pistas na parede para ajudar na localização geográfica, né, para ele entender ali aonde ele está no espaço. Vai ter um dos buraquinhos que é a saída. Toda vez que ele procurar a saída num buraquinho diferente, ele cometeu um erro com relação ali à memória. Então, eu coloco o primeiro dia, deixa ele explorar, achou o buraco. No próximo dia, você espera que ele ache mais rápido, no dia seguinte mais rápido e por aí vai. Então é justamente, né, normalmente são 20 buraquinhos, tá? E aí você tem essa questão da luz, né, o ambiente aberto, tudo isso é aversivo para o rato e tudo mais que a gente já descobriu. Vai ter buraquinhos que ele não vai, né, ter nenhum suporte e um que está a caixinha. Coloca ele sempre no centro e deixa ele explorar um tempo ali pré-determinado. Ele usando as pistas que estão na parede, ele vai visitar os buraquinhos até ele conseguir encontrar o que é de escape. E eu meço qual o trajeto e quantos erros ele fez, quanto tempo, né? Eu posso medir erros, posso medir latência, posso medir quanto ele percorreu, um monte de coisa. Então, normalmente ele visita vários buraquinhos ali, né, no primeiro dia até conseguir achar. Lá no terceiro dia, ele já vai direcionado. Eu sei que é para lá, não lembro exatamente qual, mas fica para lá. Quando você estiver ali mais para frente, ele já vai direto, ele aprende. E aí eu posso inferir, né, a memória de acordo com quanto tempo foi isso no grupo com o programa tratado. Eu posso também deixar ele um tempo sem ir para o labirinto e daqui uma semana, 30 dias, colocar ele de novo para ver se ele lembra lá atrás onde ficava aquele buraquinho para escapar. Tá? E aí, né, aqui só tem uma simulação de dados ali, justamente mostrando, né, como é que eu posso construir essas curvas depois. Tá? Então também é um labirinto bem interessante que dá dados interessantes sobre o contexto de memória e aprendizado. Dá trabalho? Tá? Porque todo dia você tem que ir lá, colocar. E aí, quando tem experimento, vocês, né, trabalham com biologia de desenvolvimento, alguns de vocês aqui, você tem os animais que nasceram, você sempre tem um que tem um dia para frente do outro, então não é que você vai começar hoje e vai todo mundo no dia 1. Você tem um animal que está no dia 1, que está no dia 3, que está no dia 5, que você vai testar, o que você vai começar. E aí, vocês sabem, né, vem uma cascata de coisas. Então, assim, esses testes que você precisa repetir, eles são lindos, né, no dado. Mas a hora de você analisar o dado é complicado e a hora de fazer também, quando a gente pensa em estudos de gerações, também não é tão simples assim. Tá? E vamos para o labirinto aquático de Morris. Desse, eu acho que é o que mais motiva o animal, né, porque nada motiva do que você nada para achar a plataforma, né, ou, né, você vai ter que nadar para sobreviver. Então não tem uma alternativa ali. Então é o que mais motiva e é o que mais, na questão organizacional, é o que mais dá trabalho. O rato molha, você precisa secar, mexe com água, tem que esvaziar a piscina, encher a piscina. A gente já trabalhou e não é uma tarefa fácil, né? Então ele é um dos que melhor mede, é um dos clássicos para medir memória e aprendizagem, mas não é um teste tranquilo de se fazer. Também exige vários dias, né, para você consolidar o aprendizado, depois testar se esse aprendizado está consolidado e tudo mais, tá? Mas basicamente consiste numa piscina redonda, tá? Com pistas ali nas paredes, né, desse recinto onde tiver essa piscina. Todos os de memória e aprendizado eu preciso dessas pistas para o animal poder se orientar, tá? E basicamente eu tenho uma plataforma escondida. A gente faz essa plataforma de acrílico transparente, de modo que o animal não consiga detectar aonde ela está, ele só vai poder detectar por conta da memória mesmo. E a gente coloca algo para curvar essa água, para ter certeza que nem pelo contraste ali ele consegue enxergar. Leite em pó, no nosso caso, leite em pó fica uma beleza, essa aguinha quente no final do dia, tá? O cheiro fica uma maravilha. A gente usava argila, tá? Que é pra gente era muito melhor, um pouquinho de argila ali, já curva a água, deixa bonitinha. O leite em pó era um pouquinho mais complexo, tá? E aí eu vou avaliando como que ele se comporta ao longo dos dias, cada vez mais, né? Ao longo dos dias ele vai indo de maneira mais direta para onde tem essa plataforma. Tá? Então aqui a gente tem a
escondida, né, a piscina, e eu posso avaliar um monte de coisa, tempo para escapar, velocidade dentro da piscina, quantos metros ele percorre de trajeto. Normalmente eles começam rodeando a beirada da piscina, eles não se aventuram para o meio, aí eles começam a fazer algumas incursões aí para o meio da piscina, até que por acaso eles encontram a plataforma na primeira vez, né? E aí no segundo dia eles já começam a se ousar um pouquinho mais para o centro da piscina para conseguir encontrar aquela plataforma, já vão um pouquinho mais direto. E eu sempre mudo, isso é importante, o ponto onde eu coloco ele, para ele não aprender. Ah, eu começo aqui, eu sei que é só ir reto. Não, ele tem que cada dia de um jeito, porque aí ele vai pelas pistas da parede. Ah, é ali no ar-condicionado, então é ali que eu tenho que ir. Se eu botar ele aqui, ele tem que... Ah, é o ar-condicionado, é ali que eu tenho que ir. Tá? E eu posso testar a memória de referência também no dia que eu tiro a plataforma e vejo quanto tempo ele desiste de procurar onde ele estava, né? Então, você tem várias formas de conseguir fazer isso. Tudo bem? E aí eu também tenho a parte dos comportamentos reprodutivos que eu posso explorar, tá? Basicamente o comportamento sexual e o comportamento materno nesses animais, que são coisas que a gente estuda bastante no laboratório também. E depende se eu vou estudar o comportamento da fêmea ou do macho, os parâmetros que eu vou olhar são completamente diferentes, apesar de que os dois vão estar envolvidos quando eu estiver fazendo o teste, né? O comportamento do macho, e aí vários machos de mamífero têm esse ciclo, né, esse arcabouço comportamental, não é exclusivo dos roedores, ele basicamente consiste em montas, intromissões e ejaculações. O que são cada um deles? A monta, basicamente, ele chega, sobe na fêmea e desce. A intromissão, como o próprio nome diz, ele sobe na fêmea, introduz o pênis nela e desce. E vai ter uma hora que ele vai subir na fêmea, introduzir o pênis, fazer alguns movimentos que vão culminar com a ejaculação. E aí eu conto basicamente cada uma dessas três coisas, quantas vezes elas acontecem, tá? E depois também quantas vezes ele demora para se recuperar depois de ejacular. Então o rato, né, ele faz todo esse aparato ali, ele faz esse ciclo de comportamentos, né, de maneira sucessiva até que ele ejacula. Depois que ele ejacula, ele fica normalmente 5 minutinhos lá quietinho e começa tudo de novo. Então eu posso quantificar quantas vezes ele faz isso, quanto tempo ele demora para se recuperar e tudo mais, tá? E é importante também ter uma parte anterior à cópula em si, que é a exploração anogenital. Então também posso medir isso, quanto tempo ele fica cheirando a fêmea, quanto tempo ele fica conhecendo, né, o possível, para ter um possível acasalamento ali e tudo mais, tá? Outra coisa importante, até vou mostrar já direto no teste, né? Muita gente quando começa a fazer fala, mas qual vai ser a diferença de monta para intromissão? Que inclusive está errado nesse vídeo, eu deixo de propósito para sinalizar. Quando ele só monta, ele não se limpa depois como está aqui, tá vendo? Está errado. O macho ele só vai se limpar depois de uma intromissão. Então toda vez que ele subir na fêmea para fazer uma intromissão, ele se limpa, tá? Ele lambe a região peniana. Quando ele só monta e não conseguiu introduzir o pênis, ele não tem esse comportamento de limpeza. E quando ele ejacula, ele fica desse jeito assim. E ele cai. Normalmente fica lá quietinho. A fêmea às vezes até vai lá, faz assim. Aí você acha, aí não volta. Dá 5 minutos ele... Aí ele vai lá e começa a perseguir ela de novo. Normalmente é 5 a 7 minutos certinho, tá? Então ele passa por esse ciclo. E aí o comportamento masculino eu basicamente quantifico esses fatores, latência para que eles aconteçam e tudo mais. Esse comportamento é um macho e uma fêmea. Isso. Não tem a questão do harém? Tem, já vou chegar lá, tá? Porque inclusive isso é uma coisa que eu vou reforçar, é totalmente fora do natural, do que é da biologia da espécie. Então, apesar de ser uma forma válida de eu estudar se eu tive alguma alteração, fica muito longe da biologia da espécie. Então, hoje em dia eu tenho formas mais próximas da biologia de ver algumas alterações. Inclusive, às vezes eu posso ver coisas mais sutis, né, com esses testes do que com um teste como esse que a gente acabou de ver, tá? Essa história de parzinho, de acasalamento, de macho e fêmea é uma coisa que a gente induz artificialmente em laboratório. Na natureza funciona de maneira bem diferente. E a gente tem que ter isso em mente. Invalida um teste feito dessa forma? De forma alguma. Mas eu preciso saber que eu estou refletindo algo que é longe do natural. Se eu quiser avaliar algo um pouquinho mais sutil, alguma coisa, eu tenho que tentar mimetizar uma coisa um pouquinho mais próxima do natural. Vou falar do feminino e já vou entrar nisso também, que é justamente esse ponto que eu queria chegar.
basicamente, quando eu olho o comportamento feminino, o que eu vou avaliar? O quão receptiva está essa fêmea, né? Então, o macho ele vai lá fazer suas montas, intromissões, ejaculações, e para isso a fêmea precisa estar receptiva para esse macho, tá? Então, as fêmeas que possuem ciclo estral funcionam de maneira diferente de nós, que possuímos ciclo menstrual, que normalmente tem um período restritivo ali dentro daquele ciclo, que ela está receptiva para a cópula, receptiva para esse acasalamento. Se ela estiver fora desse período, ela não vai aceitar a cópula e o acasalamento, né? Ela só vai aceitar se ela estiver receptiva. E mesmo receptiva, às vezes o tratamento que eu fiz com a mãe dela lá atrás vai impactar a forma como ela pode responder na vida adulta com relação a essa receptividade. Um dos principais parâmetros de receptividade da fêmea é a lordose, né? Então, fêmeas, né, de roedores, elas apresentam esse reflexo estereotipado, tá? Então, você tem alguns animais que têm esse reflexo estereotipado, isso a gente não vê, né, em outros grupos de mamíferos, né, você vê em alguns, não vê em outros. Primatas, por exemplo, não existe reflexo ali de lordose, nada parecido, em que você pode não ter lordose, porque quando ela não está receptiva, não está ciclando, ela arqueia as costas ao contra, né, a essa oportunidade de acasalamento do macho. Ou ela aceita, né? E aí ela pode aceitar só ficando retinha ou exibir uma lordose mesmo, que ela arqueia as costas, eleva ali a região genital e aí a região frontal, fazendo com que o macho tenha fácil acesso para fazer a intromissão peniana, tá? Esse é o objetivo da lordose, do reflexo de lordose, facilitar o acasalamento. Então, eu posso ter variações ao longo ali dessas estruturas. E eu posso quantificar essa lordose também, grau 1, 2 e 3, para falar, ela está mais receptiva ou menos receptiva. Tá? Aqui, o vídeo está bem escuro, mas aqui tem um machinho, o projetor não está ajudando. Aqui tem uma fêmea, para mostrar justamente aqui, essa é uma fêmea receptiva, então quando ele observar, ela faz ali a lordose, né, quando ele tenta ali fazer a cópula. E para mostrar uma contrapartida aqui, macho, fêmea, de quando ela não está receptiva, ele tenta subir, ó, ela faz o oposto, tá vendo? Ela arqueia para cima ao invés de arquear para baixo, tá? Então essa é uma fêmea que não estava no período receptivo. E como eu falei, tem N formas de avaliar isso, tá? Mais próximo do natural, porque no fim do dia, isso daqui foge muito, né, do que faz parte da biologia da espécie, tá? Aliás, deixa eu passar para frente e eu volto. Já volto ali nos tipos diferentes, para vocês entenderem um pouquinho do que seria o natural. O que é o natural para um roedor, quando a gente vai pensar no primo selvagem do nosso rato de laboratório ali? São animais que vivem em tocas comunitárias, né? E essas tocas, normalmente, elas têm locais onde ficam os filhotes que ainda estão mamando ali distribuídos. Fica ali um depósito de alimento. Esses animais têm locais de interação social, fêmeas que estão amamentando. Normalmente as interações sexuais são fora dessa toca, então são na superfície, tá? A busca por alimentos, comportamentos também como grooming e tudo mais, acontecem mais voltados na superfície. E quando uma fêmea está em estro, você tem vários machos ali rodeando ela, não é aquele parzinho bem delimitado, igual a gente mimetiza na condição de laboratório. É mais ou menos algo assim que acontece, né? Uma fêmea em estro ali, você tem, né, uma série de machos ali que estão interessados, e ela vai acasalar com vários machos ao mesmo, né, dia ali, quando ela tiver. E uma coisa importante, ela tem a oportunidade de fugir. Na nossa caixa, numa condição de laboratório, naquela caixinha que eu mostrei pra você, ela não tem pra onde ir. A única oportunidade, por isso que o macho, mesmo ela não estando receptiva, ele vai tentar, porque ela não tem pra onde correr. Então tem duas coisas importantes que a gente pode tentar mimetizar. Não só a quantidade de indivíduos envolvidos nesse sistema de acasalamento, mas a oportunidade da fêmea ditar o ritmo de acasalamento. Isso é muito importante, porque na natureza é a fêmea que dita o ritmo do acasalamento. Ela corre ou ela se permite ficar. Ela corre ou ela se permite ficar. E com isso ela inclusive seleciona quais os machos que vão acasalar com ela e quais não vão, tá? Então isso é uma coisa que é levada em consideração em alguns dos testes que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí normalmente, ó, tá vendo? Aqui tem a fêmea, ó, aqui tem o macho fazendo a cópula. Você tem vários machos ali, né, interessados em fazer essa cópula também, tá? E aí tem momentos que ela, né, se permite ali ser montada e outros que ela vai ali tentar fugir. Tá, aqui. E aí você tem alguns aparatos que
refletem um pouquinho isso. De novo, invalida o uso do jeitinho que eu falei para vocês dos anteriores? Não, mas tem formas diferentes de eu ver para tentar chegar em conclusões diferentes. Uma das formas bem legais são as câmeras de nível único ou de nível de 2 níveis aqui, né? Bilevel que eles chamam ali, tá? Que justamente deixa fazer o acasalamento ritmado pela fêmea. Então, quando você avalia o comportamento do feminino, principalmente, se você quer ir além do faz lordose, não faz lordose, que aliás, gente, para você conseguir impactar a lordose feminina, você precisa fazer um negócio muito assim com a fêmea, né, com a mãe dela, para você ter um prejuízo na lordose. Então, às vezes, é interessante você procurar coisas um pouquinho mais sutis. Basicamente, o que é essa câmara de 2 níveis? Como o próprio nome diz, ela tem 2 níveis, então a fêmea consegue correr, ó. Ela consegue ficar nesse looping aqui, basicamente correndo do macho. Então vai ter hora que ele vai conseguir alcançar, ela vai permitir esse acasalamento, e vai ter hora que eles vão ficar aqui, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas isso já é mais próximo do natural do que vocês acabaram de ver no vídeo anterior. Outra forma é a câmara de um nível que eu boto um acrílico no meio com uma portinha. Quem trabalha com roedor já viu que o macho é muito maior do que a fêmea na mesma idade, né? Então essa portinha eu posso fazer pequenininha para permitir a passagem da fêmea, mas não do macho. Isso significa que eu boto o macho do lado, a fêmea pode visitar ele quando ela quiser, ser acasalada, e voltar quando ela não tiver mais interesse nisso, tá? E aí eu posso medir coisas, por exemplo, eu posso botar machos diferentes com ela, né? Eu posso botar um macho que foi tratado com alguma coisa, um macho que uma mãe eu fiz uma manipulação e ver se ele se torna mais atrativo ou não para uma fêmea nessa situação. As possibilidades são infinitas ali, tá? Eu também tenho situações que eu posso colocar 2 machos para uma fêmea escolher ou 2 fêmeas para um macho escolher. Nesse aparato, uma caixona aqui, tá vendo? Eles estão presos com uma fivelinha aqui, uma correntinha um pouquinho curta em um dos tornozelos, que fazem com que só o indivíduo teste consegue explorar a caixa livremente, e esses indivíduos ali que estão ali de apoio, eles não podem, né, se movimentar. Então, eu posso quantificar quantas visitas ele faz em um indivíduo ou outro, e aí eu posso ver qual que ele prefere, né? Eu posso ver, por exemplo, se o filho de uma mãe diabética é preterido com relação ao filho de uma mãe controle, nesse teste, por aí tá? Pode aplicar ali para o que vocês estudam. Então, eu tenho tanto para o macho quanto para a fêmea. E eu tenho uma terceira situação que tenta mimetizar aquela toca, né, que eu falei para vocês. Então, eu coloco um ambiente livre em que os animais têm um sistema de túnel, eles vivem ali, né? Então eles estão acostumados ali, e eu vejo nessa situação natural como se dá esse acasalamento. E aí eu posso ver o número de solicitações, né? Normalmente a fêmea ela vem no macho, faz assim, e aí ela corre, né? Com o sentido intuito dele vir ali atrás dela também, né? Então você tem várias formas de solicitação, intersextações, né? E por aí vai. Então você consegue avaliar algo um pouquinho mais próximo do natural do que a gente viu nos vídeos. Tudo bem? Então o céu é o limite ali. Como que eu escolho? Depende da pergunta do seu estudo, né? Aí você vai ter que explorar, ver se no seu estudo cabe estudar um comportamento num nível detalhado desse, né? Se você espera uma alteração reprodutiva, que você vá ver alguma coisa e tudo mais, tá? Aliás, para todos os comportamentos que eu vi, tem que ter lógica, né? Não adianta, então eu vou sair fazendo tudo, vou fazer campo aberto, depois vou fazer labirinto, depois elevado, depois vou fazer o de elevado. Tem lógica para isso, senão você vai ficar com aquele monte de dados sem nem saber depois o que você vai fazer com eles. Então você tem que ter uma suspeita de que a sua manipulação altera o comportamento para saber para onde atirar. Tá? E aí, para finalizar, vamos falar um pouquinho de comportamento materno, né? Então também é uma parte que a gente estuda bastante no nosso laboratório, né? E o comportamento materno, ele é uma série de comportamentos que vão facilitar a sobrevivência do indivíduo, né? Então a fêmea de corredor, no caso, ela apresenta comportamentos como buscar os filhotes, a posição que ela amamenta pode influenciar, construção ou não de ninho, se ela faz comportamento de limpeza dela, do filhote e vários outros que eu posso avaliar para ver basicamente como que está esse cuidado, né? E muitas vezes as manipulações que a gente faz na mãe podem impactar esse cuidado. Um exemplo importante, né? Eu vou estudar o efeito de uma droga que eu dou para a mãe durante a prenhez, que eu quero ver se vai ter repercussão no filhote lá na vida adulta. Tá. Aí você avalia o comportamento desse filhote na vida adulta e está alterado. Você continua com uma pergunta.
que foi que aconteceu? É a minha droga que eu dei para a mãe, que passou pelo leite, passou pela barreira lá, né, hematoplacentária e alterou esse filhote? Ou é porque minha mãe, por estar por efeito dessa droga, está atuando, alterou o comportamento dela? Então, o comportamento materno é uma coisa importante de você avaliar nesse contexto, porque aí te diz, né, se esse comportamento do filhote pode estar alterado por via direta ou indireta, tá? Então, é uma ferramenta importante em estudos desse caso, né? E também porque esse comportamento materno, né, envolve a expressão consistente e coordenada de uma série de fatores, né? Não vou entrar nisso agora, mas para a mãe exibir o comportamento materno tem que ter todo um preparo durante a prenhez em diversas áreas do sistema nervoso central. Se esse preparo não se dá de forma adequada, ela não vai expressar o comportamento materno de forma adequada. Então, o meu tratamento pode estar influenciando na forma como o cérebro é preparado para esse cuidado. E eu posso explorar isso também. Basicamente, então, tem alguns comportamentos, né? O comportamento de retrieving, que a gente chama, que é de recolher os filhotes, o comportamento de limpeza dos filhotes ou da própria mãe, e aí interessa basicamente o comportamento de limpeza que ela faz na região abdominal e torácica, que é onde ficam os tetos mamários, que vai ser importante para estimular a produção de leite. Então, não é aquele grooming que ela faz na cabecinha, que ela faz no tronco, é mais o grooming relacionado à região torácica abdominal, tá? A posição de amamentação, tem posições excelentes de amamentação e tem posições não tão boas de amamentação, que vão fazer com que a mãe entregue mais leite ou menos leite para os descendentes, e isso também é importante. E até, uma coisa que a gente não estuda no contexto do nosso laboratório, mas que é possível, estudar a agressividade com relação à presença de outros indivíduos da mesma espécie e a ninhada, né? Então, como a mãe se defende ali com relação a esse contexto. Então, aqui vocês têm, né, representado o comportamento de retrieving. Então, uma coisa que a mãe faz bastante é recolher os filhotes ao ninho, ou para amamentar, ou para manter eles aquecidos e tudo mais. Então, sempre, né, que eles se espalham ali, que eles começam a se locomover muito devagarzinho, ela vai lá e recolhe eles dessa forma. Então, é uma medida importante de motivação. Eu posso medir quanto essa mãe está motivada por quanto retrieving ela faz. Se ela vai lá e se importa em recolher a ninhada, então seus filhotes estão lá, abandonados, largados, estão ali, outra ali, isso não é o ideal. Como eu falei, a posição de amamentação, a gente vai aqui da excelente até a não tão boa, né? E isso vai muito, né, da dedicação da mãe. Eu coloco essa palavra dedicação, mas não é que a mãe pensa, oi, hoje eu vou me dedicar à amamentação, hoje não tanto, né? Não é exatamente dessa forma, mas se ela está ali com o aparato, com tudo certinho, fisiologicamente bem, ela vai amamentar a maior parte do tempo nessa posição que é a cifose, né? Por que a cifose é interessante? Ela abre um pouquinho as perninhas, né, de traseiras, arqueia as costas para cima e isso faz com que os filhotes tenham espaço debaixo ali, né, do abdômen, do tórax materno, para conseguir se movimentar e conseguir alcançar os tetos, tá? Então, essa cifose é importante para que eles consigam ter a amamentação corretamente. As outras posições são posições mais passivas de amamentação, né? O que a gente chama de blanket, que basicamente ela deita em cima dos filhotes, que dificulta um pouco, e a posição supina, que ela está ali deitada de ladinho e os filhotes têm acesso aos peitos dessa forma, tá? Então, são posições mais passivas que podem estar refletindo uma falta de motivação para o cuidado materno, tá? E isso pode ser alguma manipulação que eu fiz lá na mãe que afetou essa motivação, tá? Então, a gente tem ali as duas extremas, né, sinalizadas, essa sendo a ideal e essa daqui a não tão ideal ali para a amamentação. E a gente pode quantificar isso também. Eu também posso dar um material para a rata e ver ela utilizar ele para formar um ninho e ver ali também, quantificar se ela forma esse ninho, o tamanho desse ninho, ou durante o comportamento materno também, quanto tempo ela gasta formando esse ninho e por aí vai, tá? De maneira geral, a maioria das fêmeas, se você der um material ali, ela vai picar, né? Seja ele papelão, uma folha de papel, algodão, ela vai usar esse material para a construção do ninho. Por isso que é muito importante a gente manter uma quantidade de maravalha, inclusive, né, nas caixas de fêmeas com filhotes, porque elas usam a própria maravalha, a gente não fornece material extra, né? Não sei que você queira quantificar por conta do seu projeto, mas a própria maravalha serve para isso. Então é importantíssimo você manter uma quantidade boa. Se você deixar a maravalha menor do que o ideal, isso é uma situação estressante para a fêmea, não ter material para sustentar aquele ninho. O leaking and grooming, que é o clássico ali, né? Tem gente que estuda só leaking and grooming, que pira na questão do leaking and grooming, porque justamente tem muito impacto,
né? O quanto de leaking e grooming essa mãe faz nesse filhote impacta, inclusive, a diferenciação de áreas que são sexualmente dimórficas do meio hipotálamo. Ou seja, impacta em como ele vai representar lá na frente a reprodução desse indivíduo. Como, por exemplo, no comportamento sexual. E principalmente dos machos. As mães, elas são mais atentivas, elas gastam um tempinho maior cuidando dos machos do que das fêmeas. Por isso, eu também nunca posso deixar uma ninhada desequilibrada, com mais macho do que fêmea, mais fêmea do que macho. Por quê? Se eu deixar uma ninhadinha dividida em 2, 4 machos, 4 fêmeas, ela vai ter os machos ali, vai ter as fêmeas também e vai equilibrar o cuidado. Se eu deixar um único macho, falar, eu não trabalho com macho, eu só trabalho com fêmea, então eu quero deixar ali uma ninhada de 8, mas eu vou completar com macho só para não tiver com fêmea, vai ser um desastre. Porque ela vai focar o cuidado naquele único macho que tem lá, ele vai virar uma bolinha de tênis, uma bolinha de golfe, e as fêmeas vão ficar ali em segundo plano. Porque ela volta ao cuidado, ela dedica o cuidado maior aos machos. Tá? Por N motivos ali, até por conta ali dessa questão de que eles são mais sensíveis a esse efeito ali, desse cuidado, das lambidas nesse primeiro momento, tá? Então a gente sempre tem que balancear a ninhada por sexo e por tamanho também. A gente vai trabalhar nesse sentido. E a mãe apresenta um comportamento cíclico bem estereotipado e característico do comportamento materno, né? Então tem um tipo de comportamento materno que a gente vai lá e filma a rata direto por 6 horas. E depois a gente avalia ela por score, tipo onde ela estava em determinados momentos, a gente não assiste 6 horas de vídeo para ver. Mas a gente avalia basicamente, ela estava no ninho, não estava no ninho, ela saiu, ela voltou cando, se ela estava no ninho, que posição que ela amamentou e coisas desse tipo. Basicamente ela sai de perto do ninho, vai beber água, vai dormir, vai comer. Aí ela aproxima o ninho, né? Os filhotes costumam começar a fazer barulhinho ali, né? Então você tem as pistas sensoriais que atraem ela de volta para o ninho, barulho, o cheiro e tudo mais. Voltando nesse ninho, ela começa a estimular os filhotes, ela começa um padrão de leaking e grooming, né? Então ela começa ali a ter contato com esses filhotes, organiza eles debaixo dela, eles começam a mamar. Ela tem uma lactação de aproximadamente 30 a 40 minutos, tá? Cada ciclo de lactação dura aproximadamente esse período. Depois que eles estão saciados, ela vai embora de novo, comer, beber uma água e daqui a pouco ela volta. Então eu tenho ciclos de mais ou menos 40 a 50 minutos que se repetem ao longo do dia ali nesse cuidado, tá? Isso no caso de ratas, tá? Em camundongo é um pouquinho diferente. E só para vocês verem aí dentro de um contexto, né, basicamente o que eu vou quantificar, não assim eu coloco esse slide só para ilustrar, mas com bastante cuidado, né, que não é que ela é uma boa mãe ou uma má mãe. Ela é uma mãe que apresentou ali a maior parte dos comportamentos para ter, né, o cuidado dos seus filhotes com sucesso, ou uma mãe que tem alguma falta de motivação, tem alguma implicação, alguma coisa que eu fiz para ela que faz com que ela não conseguiu expressar esses comportamentos com sucesso, tá? E é isso que eu acabo conseguindo quantificar aí no fim do dia, tá? Tem um estudo, só para ilustrar um pouquinho, né, justamente que o pessoal que trabalha com mães, né, essa questão do leaking grooming. Hoje em dia você tem trabalhos, né, lugares, universidades que trabalham com linhagens de mães que são excelentes em leaking grooming, ou seja, fazem muito, e mães que são selecionadas depois de gerações para fazerem muito pouco, né? Então eu chamo essas mães de high leaking, ou seja, que elas lambem bastante os filhotes, e low leaking, ou seja, não lambem quase nada esses filhotes, tá? E aí eu vou acasalando essas fêmeas para conseguir essas gerações. O que tem de interessante de informação aí? A fêmea, ela vai apresentar o padrão de leaking da mãe que criou ela, não o padrão genético, ou seja, é um fator epigenético a quantidade de lambidas. Então, se eu sou criada por uma mãe high leaking, quando eu crescer e tiver meus filhotes, eu também vou ser high leaking, a minha filha também vai ser high leaking, por aí vai. Se eu sou uma mãe que lambe menos, minha filha vai lamber menos, a filha dela vai lamber menos, e por aí vai. Se eu sou uma mãe que lambe menos, e eu tiro esse filhote daqui e dou para uma mãe que lambe bastante criar, essa filhote na vida adulta vai apresentar um padrão de high leaking, tá bom? Então é epigenético, não é genético, tá? E aí tem um estudo muito interessante, né, com relação a isso, e a expressão do gene GR. O gene GR é um gene que ele codifica a resposta ao estresse na vida adulta desses animais. Então, dependendo de se ele está mais ativado ou menos, esses animais podem ter uma facilidade, uma dificuldade de lidar com o estresse na vida adulta. E eles viram que o padrão, né, de expressão de lambidas influencia de maneira epigenética a metilação desse gene, ou seja, o grau de compactação. Então tem aqui, inclusive, um videozinho
GNGR compactado ali no início da vida, né? E aí você tem ali um roedorzinho, né? Um filhotinho de rato aqui sendo representado. Então notem que ele tem um grau de compactação aqui bem grande, né? E aí a quantidade de lambidas que esse animal vai receber vai impactar no grau de compactação desse gene. Então se eu sou uma mãe que lambe pouco, é o primeiro exemplo, tá vendo aqui que está mudando? Está descompactando esse gene. Mas eu não consegui descompactar muito, né? Eu descompactei ele pouquinho. Então fala assim, parece que você tinha coisa melhor para fazer, já que você não fez muito leak and grooming no seu filhote, né? Ele não teve uma grande ativação do GNGR e ele vai ter um problema para lidar com o estresse na vida adulta. Vai ser um animal mais ansioso, tá? E isso vai ter um impacto ali em como ele lida com o estresse ao longo de toda a vida. Agora, se eu sou um filhotinho de uma mãe que é muito atenta, lambe rapidinho ali, o que acontece com o GNGR? Ó, o grau de compactação muda, ele se torna mais ativo e fala, nossa, essa é uma mãe muito atenta, quase não sobrou nenhum pelo no corpo do seu filhote, né? Então, essa questão do leaking e grooming contribuiu para a ativação do GNGR e ele vai ter uma resposta ao estresse diferente na vida adulta, vai ter uma resposta, né, melhor, vai conseguir lidar melhor com situações estressantes, vai ser um animal mais calmo, menos ansioso e tudo mais, tá? Então, só para mostrar ali que você pode, né, o comportamento materno pode ter esse efeito ali no animal e pode modular diretamente a expressão de uma série de genes ali, tá? Aqui está o exemplo do GNGR, mas isso é válido ali para outros exemplos também. Então, o filhote criado por uma mãe ansiosa, no caso aqui, low leaking, né, vai se tornar um adulto ansioso com problemas para lidar com a resposta ao estresse, no caso aqui. E por que será que eu tenho essa diferença? Para finalizar. Por que será que eu tenho essa diferença? Por que a mãe seria low leaking numa situação natural, do ambiente natural? O que pode fazer uma mãe ser low leaking? E segundo, por que é epigenético e não genético? Porque o ambiente muda, né? Então o ambiente não é estável. O que pode fazer uma mãe ser low leaking? O que pode fazer uma mãe humana a ter mais tempo ou menos tempo com seus filhos? Tem que trabalhar, tem que estudar, né? Tem que fazer as coisas. Então assim, né? A mãe poder dedicar mais tempo ou menos para o filhote é porque talvez ela esteja num ambiente que tenha maior pressão predatória, menor quantidade de alimento. Então ela sai do ninho, ela precisa gastar mais tempo para buscar esse alimento, né? Para fugir de predadores. Outra mãe pode estar criando seus filhotes em condições mais favoráveis, baixa predação, alta quantidade de alimentos. E o ambiente é sempre o mesmo? Não, o ambiente muda, né? E é importante que os animais, as gerações, sejam flexíveis com relação a essas mudanças ambientais. Então é uma forma da mãe contar e preparar o filhote para o que ele vai viver lá na frente na vida adulta. É uma pista de como está o ambiente no qual ele nasceu naquele momento. Então uma mãe mais atenta vai preparar o filhote para viver num ambiente mais confortável, de fartura de alimento, de baixa pressão predatória. Uma mãe um pouquinho mais assim, que tem o low leaking ali como característica, prepara esse filhote para viver num ambiente ali em que vai ter mais predação, dificuldade de encontrar alimento e por aí vai. Tá? Então, essa que é a vantagem de ser uma característica epigenética. Por isso que houve uma pressão seletiva ao longo do tempo, para que isso fosse uma característica epigenética, porque eu permito uma flexibilidade na forma que isso acontece. Né? E esse comportamento materno também, então, ele é flexível e pode gerar ali resultados diferentes. Bom, só para trazer um exemplo ali de como a gente pode aplicar isso daí na prática. Tá? Então, gente, a maioria dos links, dos vídeos que eu mostrei é do Maze Engineer. Se vocês jogarem, vocês vão ver muitos outros ali, para quem quiser conhecer mais sobre comportamento. Em todos os vídeos tem a descrição direitinho, como funciona. Então, é um material bem legal para quem quiser conhecer mais sobre os testes, tá? Eles, na verdade, fabricam, mas tem um material didático excelente ali, né, relacionado, tá? E aí está o meu contato. Quem quiser conhecer mais, conversar um pouquinho sobre a linha de pesquisa do laboratório, também fico à disposição, tá, gente? Obrigada. Professora, muito obrigado. Em nome da Liga, a gente agradece pela excelente palestra. E se alguém tiver alguma questão, agora é a hora de aproveitar da professora.
Senão também fico à disposição aí para quem quiser conversar depois. Diga. Eu tenho dúvida mais da questão operacional. Vocês é tudo gravado, vocês têm tempo de vídeo, às vezes tem que ter observação ativa, como que é? Isso, a maioria é gravada. Isso é uma excelente pergunta, porque assim, a gente não deve ficar na mesma sala que o animal de experimentação, tá? Inclusive, imagina, naqueles experimentos de memória e aprendizagem, você teria que ficar igual uma estátua todo dia parado, quieto no mesmo lugar, porque senão você influenciaria na questão da localização. Imagina, você deixa o rato louco, cada dia você vai estar ali encostado no canto da sala, perde totalmente o propósito. Então, o ideal é você ter uma sala com uma câmera filmando esse aparato, até porque você pode depois, né, lançar a mão da questão da contagem automática em alguns comportamentos, né, e você sair da sala. Então, você fecha aquela sala e você vai assistir ali a filmagem, ali no monitor direitinho que está transmitindo essa filmagem. Ou você filma ali bonitinho, a gente usa no laboratório a mesma câmera que está sendo filmada aqui, inclusive, tá? E depois você avalia esse vídeo ali, tá? Mas sim, para a maioria dos comportamentos você tem que sair da sala e deixar os animais. Então não vale você querer ficar lá e quantificar na hora. Filma, guarda esse videozinho e vai assistir em casa depois. Tá? Então você fica assim, com várias horas de vídeo para analisar no final. Então a gente tem que balancear, antes da gente, como eu falei, tem que ver qual comportamento é relevante eu avaliar e ver, porque você vai ter um trabalho para filmar e depois um trabalho para analisar também. Então sair fazendo tudo só por fazer também não faz muito sentido. Tá? Justamente por isso. Obrigado. Imagina. Mais alguma coisa, pessoal? Sim, pode falar. Então, aquelas ratinhas que são no líquen, elas são condicionadas a agir daquela forma? Num ambiente Não, eu seleciono naturalmente. Então eu pego ratas e avalio o comportamento materno. Eu vejo que essa lambe um pouquinho mais, essa lambe um pouquinho menos. Lá na frente eu vou casalar os filhotinhos dessa que lambeu menos entre eles. Aí eu espero que na próxima geração eu tenha ratas que naturalmente lambam menos ainda. E eu vou fazendo esses acasalamentos até que eu tenha ali uma mãe que eu caracterizo como low leaking e high leaking. E é importante também lembrar que eu tenho limite, tanto para o low quanto para o high. Né? Por quê? Se eu estiver lambendo menos que isso, eu vou comprometer o filhote fisiologicamente. Porque o que o leaking faz? É igual cachorrinho, gatinho. A mãe precisa lamber a região anogenital para estimular a defecação e a micção, porque eles não têm esse reflexo amadurecido no filhotinho. Então, se ela lamber de menos, vai ser prejudicial para ele. Se ela lamber demais, é porque ela está fazendo outra coisa direito. Ela está deixando de buscar alimento, ela está prejudicando outro tipo de comportamento. Então, o número-chave, que a gente chega ao mínimo de leaking que é possível, é por volta de 4% do tempo dedicado ao leaking e 16% high leaking. Mais que isso, menos que isso, não dá muito certo. Eu chego isso aproximadamente com 15 gerações, se os estudos chegarem. Então é um trabalhinho ali. Mas sempre, naturalmente, eu vou ter ratas low leaking, high leaking, se eu pegar um punhado de ratas ali em controle, tá? Mas eu não vou ter esses extremos que eles usam no estudo. Mas sempre uma vai ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Tá bom? Obrigada. Imagina. Mais alguma coisa, pessoal? Sim? Se alguém tiver mais alguma dúvida também, eu estou à disposição aí por e-mail, se quiser ir lá conversar, tá bom? Então tá bom, gente. Bom restinho de dia para vocês. Obrigada novamente pelo convite, pessoal, tá? Também estou à disposição aí no futuro. Gente, espera um minuto. Vou falar uma coisa rapidinho. Queria pedir para vocês seguirem o Instagram da Labits, né? Preciso fazer o marketing também. Né? Bem fácil, labits.ibb. E, fora isso, a gente está vendendo vários artigos aí que a gente está tem no nosso bolinho, se quiserem dar uma olhada. Lá no Instagram, também no Linktree, que tem na descrição, tem todos os nossos produtos, tem umas camisetas lindas, bottom, adesivo e caneca. Olha que lindo. Uma ecobag também que está muito bonita. Se quiserem conversar com qualquer um da comissão aqui, aí é só pegar o QR Code ou entrar no Instagram, lá tem bastante coisa. Muito obrigado.